Salve, salve, meus amigos! Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica, mas principalmente, raciocinem mais uma vez junto comigo. Por isso, sem rodeios, me acompanhe exatamente através da leitura do livro de 1 João, no capítulo 2 e no versículo 17, aonde o apóstolo João se expressou da seguinte maneira. Disse ele: Ora, o mundo passa, assim como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A pergunta que se levanta é: quem exatamente é que faz a obra de Deus? Quem é exatamente este que faz a vontade de Deus? Estaríamos falando de seres humanos? Não. Nenhum ser humano, jamais, desde o princípio da fundação do mundo até agora, realizou a obra de Deus neste lugar. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Me acompanhe exatamente através da leitura do livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 17, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Neste caso, nenhum ser humano poderia realizar a obra de Deus ou fazer a vontade de Deus. Prova disso é que Paulo acrescenta no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 7, dizendo: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por isso é necessário nascer do Espírito, porque a carne nunca irá submeter à verdade de Deus. Por isso, para finalizar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 41, disse Cristo que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nenhum ser humano jamais fez a vontade de Deus, realizou a obra de Deus desde o princípio da fundação do mundo. Por quê? Somente o Espírito pode realizar a obra de Deus. Por isso é necessário nascer de novo, pois o que é nascido da carne é apenas carne. Se a carne é inimiga de Deus, como poderia a carne estar realizando a obra do Criador? Não poderia. Repito, por isso disse Jesus que é necessário nascer do Espírito. Em outras palavras, nunca houve um ser humano que realizou a obra de Deus neste lugar. E como eu afirmei que eu iria provar exatamente quem é que realiza a obra de Deus neste lugar, agora chegou o momento. Me acompanhe exatamente através da leitura do Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 10, aonde o homem Jesus se expressou da seguinte maneira: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo da minha própria autoridade. Disse o homem Jesus: mas o Pai que está em mim é quem realiza as suas obras. Este Pai que estava nele é referente ao Espírito que ele havia recebido lá no batismo, pois o Espírito de Deus desceu do alto sobre ele, e este Espírito de Deus passou a realizar a obra a partir daquele momento através do homem Jesus. Por isso que antes dos 30 anos, antes de receber este Espírito de Cristo, o homem Jesus não podia realizar obra alguma. Milagre algum foi realizado por Jesus antes dos 30 anos. Simplesmente porque ele não poderia realizar a obra de Deus. Porque a carne e o sangue não podem realizar a obra do Criador. Quem realiza a obra de Deus é o Espírito de Cristo através de nós. Foi o Espírito de Cristo, através do homem Jesus, que realizou a obra do Pai. Por isso, repito, o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17, diz: ora, o mundo passa, assim como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem permaneceu para sempre desde o princípio da fundação do mundo foi o Espírito de Cristo, não os seres humanos. Os profetas não estão mais aqui, mas o Espírito de Cristo que realizou a vontade de Deus através deles permaneceu. Prova disso é que no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, diz: o Espírito de Cristo que estava neles, assim como esteve sobre o homem Jesus, realizando a obra de Deus, pois disse Jesus: mas o Pai que está em mim, ou seja, este Espírito de Cristo que está em mim, é quem realiza as obras. E é este Espírito de Cristo que faz a vontade de Deus e tem permanecido desde a fundação do mundo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, disse Jesus: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
O Espírito de Cristo está em nós. Este Espírito de Cristo permanece para sempre. O mesmo Espírito de Cristo que estava lá no princípio da fundação do mundo é o mesmo que se encontra em nós, pois disse Cristo: e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. E também disse Cristo: eis que eu estou convosco por todos os séculos. Preste atenção, meu amigo. Disse Cristo: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. O Espírito de Cristo tem permanecido desde o princípio da fundação do mundo. Não os seres humanos, não os apóstolos, não os profetas. Por isso, disse o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo cessou de se identificar através do corpo, quando ele percebeu que na essência ele era o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Até porque foi o verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Este corpo humano, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. O corpo é apenas o avatar de Deus. Repito, este corpo é apenas as vestes do Espírito. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é a vestimenta do Espírito. O corpo, preste atenção, é o avatar, o clone de Deus, o clone de Cristo. Por isso, repito, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Espera aí. Essa é a descrição de Lúcifer se opondo a Deus? Sim, essa é a sua história. Este corpo se rebela contra Deus, se rebelou contra Deus. Por isso você não é capaz de se reconhecer através do Espírito, embora tenha sido o Espírito que tenha se feito carne. A carne é o avatar de Deus neste lugar. Deus está usando este corpo para existir neste plano físico. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, disse Paulo: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. O único inimigo que Deus possui é Lúcifer. Espera aí. Lúcifer significa portador da luz? Portador da luz é exatamente você. Você tem trazido Cristo, que é a luz do mundo, em si mesmo. Pois disse Cristo: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sim, você é o portador da luz. A história de Lúcifer é a sua história. Sim, você tem se rebelado contra o Espírito. Você é incapaz de se reconhecer através do Espírito, embora tenha sido o Espírito que tenha se feito carne. O avatar, o clone de Deus, se rebelou contra ele. A história de Lúcifer é a sua história, meu amigo. Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, disse Paulo: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. O apóstolo Paulo, ele compreendeu que a carne não é a verdadeira identidade dos seres humanos. Ele compreendeu que a verdadeira identidade do homem é o próprio Cristo. Sim, por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, o próprio apóstolo Paulo descreveu, afirmando: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Bom, se nós não somos o corpo e sim a vida que está no corpo, podemos entender que nós somos o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, disse Paulo, assim que daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque o apóstolo Paulo compreendeu que é Deus quem se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Não há para onde fugir. Por isso ele acrescentou: e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos deste modo. Talvez você tenha ouvido falar a respeito do homem Jesus sendo o Cristo. Mas o homem Jesus não é o Cristo. Cristo é o Espírito de Deus. Nada tem a ver com o homem Jesus. O homem Jesus despertou do Espírito de Cristo na carne. E a partir de então já não era mais ele que estava vivo, e sim o próprio Cristo. Essa é a história dos profetas e a história dos apóstolos. Todos eles se tornaram o próprio Deus, uma vez que eles cessaram de se identificar através do corpo. Quando eles perceberam que eles não eram este avatar, este corpo,
Então eles entenderam que eles eram o espírito que estava no corpo. E o espírito que está no corpo é exatamente o próprio Deus, pois Deus envia o seu espírito. Então o corpo é criado. O corpo é a manifestação do Espírito de Deus, que é a sua verdadeira identidade. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, afirmou Jesus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Se reconhecer através do Espírito é a vida eterna. Se reconhecer através do corpo é a própria morte, pois o corpo não possui vida em si mesmo. Neste caso, podemos entender perfeitamente porque no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Espera aí. Os corpos humanos de todos que despertaram do Espírito de Cristo morreram. Como exatamente Cristo afirmou que Ele nos dá a vida eterna e que essas pessoas nunca morreriam? Pois quem crê em Cristo nunca morrerá, disse Cristo. Quem crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Como assim? Os profetas acreditavam em Cristo. Os apóstolos acreditavam em Cristo. Como é que eles morreram? Não morreram, meu querido amigo. Uma vez que eles compreenderam que eles não eram um corpo, este clone de Cristo, este avatar de Deus, então, logo eles passaram a se identificar através da vida, que é o próprio Cristo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição do homem nada tem a ver com a ressurreição da carne, e sim com o despertar do Espírito de Cristo no homem. Por isso disse Paulo, repito, o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então você terá passado da morte para a vida, a partir do momento que você passar a se identificar através do Espírito de Cristo. Este Espírito de Cristo despertando no homem é a ressurreição. A morte é se identificar com o corpo. A ressurreição é passar a se identificar através do Espírito, pois o Espírito de Cristo é a própria vida do homem. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, diz Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem exatamente Cristo era antes de Abraão? O homem Jesus? Não, o homem Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Estamos falando do Espírito de Cristo. Este Espírito de Cristo, que eu afirmei, é quem realiza a obra de Deus. Repito, livro de 1 João, capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, disse o apóstolo João, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Este Espírito de Cristo que estava no homem Jesus é quem faz as obras. Quem estava realizando as obras de Deus, quem estava fazendo a vontade de Deus, era o Espírito de Cristo. Este Espírito de Cristo permanece para sempre. Prova disso, repito, aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, disse Cristo: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Este Espírito de Cristo já existia desde o princípio da fundação do mundo. O homem Jesus não. O homem Jesus nunca realizou a obra de Deus. Ele mesmo afirmou: o Espírito de Cristo, este Deus que está em mim, é quem realiza as obras, é quem está fazendo a vontade de Deus. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, afirmou o apóstolo João que Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro ser humano e o último. Deus é o primeiro ser humano e o último, pois foi o Espírito que se tornou carne. Toda a carne é Deus em manifestação. A carne é o avatar de Deus. A mentalidade da carne é a ilusão do corpo. Antes de você possuir uma personalidade humana, antes de você possuir um caráter, antes de você possuir pensamentos, você já existia. Espiritualmente falando, você era o próprio Deus, desperto. Agora, quando você se revestiu da carne, ali deu-se a origem ao inimigo, ao portador da luz, a Lúcifer, que é a sua história e a minha, que é a história de todos os seres humanos. Quando o Verbo se fez carne, ele perdeu a sua verdadeira identificação através do Espírito, pois quando ele se tornou carne, ele se tornou apenas carne. Por isso é necessário nascer do Espírito, recuperar a sua auto-identificação do Espírito.
despertando de Cristo na carne. Repito, preste atenção. Disse o próprio Deus: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro ser humano e o último. Todos os seres humanos são o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso, no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 40, diz: em verdade, verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Por quê? Porque Deus é todos os seres humanos. Pois foi o Espírito que se revestiu da carne. A carne é a vestimenta do Espírito. Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é exatamente as vestes do Espírito. O corpo é o clone do Espírito, por assim dizer. Por isso, veja, porque exatamente somente o Espírito é quem realiza exatamente a vontade de Deus. Somente o próprio Cristo, somente o próprio Deus, despertando através do corpo, é capaz de realizar a sua própria obra, pois o corpo é usado por Deus neste lugar para concluir a sua própria obra. Por isso, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27, interrogaram os discípulos a Cristo, afirmando: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: aos homens é isto impossível, porém para Deus tudo é possível. Somente para este Espírito de Cristo é possível sobreviver à morte do corpo. O Espírito de Cristo permanece para sempre, pois é este quem faz a vontade de Deus. Agora, para os seres humanos sobreviverem, permanecerem sobrevivendo à morte do corpo, não, pois o ser humano é o próprio corpo. Morreu o corpo, não existe mais ser humano, o pó retorna ao pó e o Espírito retorna a Deus. Então Deus envia novamente o seu Espírito e outro corpo é criado. E assim Deus renova a face da terra, disse o salmista. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, acrescentou: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. A carne é o avatar. O avatar deve ser desfeito. Sim, para que o Espírito possa retornar ao seu lugar de origem. Se o ser humano nunca morresse, Deus nunca poderia retornar ao reino eterno. E eu estou falando exatamente de você. O corpo, ele precisa morrer de uma forma ou de outra. Se você não conseguir despertar do Espírito em vida, automaticamente você despertará após a morte. De qualquer maneira, a sua verdadeira identidade irá retornar ao reino eterno. Pois no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz que o ser humano é como uma neblina que desaparece. O ser humano não permanece para sempre, pois o ser humano é apenas a ilusão do ser. Antes de nascer, você era real. O Espírito é a sua verdadeira vida. Repito, antes de nascer, verdadeiramente falando, você era real. Após ter nascido neste lugar, você se tornou apenas a ilusão do ser, pois o ser verdadeiro é o Espírito e não o corpo. O corpo é apenas a manifestação do ser neste lugar. Pense e reflita. Até o próximo vídeo, meu amigo Avatar.